E fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui pro canal. Dessa vez, rapaziada, vou estar fazendo aqui um vídeo aqui analisando as habilidades do novo Goku Ultra Instinto que vai ser lançado agora na parte 1 do 7º aniversário, além de também fazer uma análise do Vegeta também. Então vai ser duas análises num único vídeo, para poder não me ocupar muito tempo, até porque eu troquei de telefone, tô tendo algumas dificuldades com algumas coisinhas, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Então, mano, antes da gente partir pro vídeo, é muito importante que você deixe o seu like e a sua inscrição, que serão de grande ajuda aqui pro canal. Então, sem muita enrolação, rapaziada, bora lá! Tá precisando de cristais no Dragon Ball Legends? Conheça agora a mais nova loja parceira do canal, a Universo Gacha, onde você encontra as melhores contas Reroll de Dragon Ball Legends com o melhor preço do mercado. Contas Reroll com 50 mil, 80 mil ou até mesmo 100 mil cristais para você iniciar no jogo da melhor forma possível. Então acesse o link no comentário fixado para garantir a sua compra e use o meu cupom SPECTRO10 para ganhar 10% de desconto. Bem, rapaziada, primeiramente a gente vai estar comentando aqui um pouco a respeito da Z-Ability dele, tá? Ele buffa a tag de Universe na Z-Ability 3, né, que ele buffa quando você pega ele com 6 estrelas, você buffa, ele buffa a tag de Universe Rap, Son Family e God Ki com 30% de Strike, Blast e Death. Então, obviamente, ele é focado em melee. Eu vi aqui que ele é na cor azul, então, mano, literalmente, ele é o último Goku que lançou, que agora fechou todo o ciclo. Agora a gente tem todos os Gokus com Ultra Instinto, com todas as cores do jogo, então dá pra montar uma equipe bem legal. Eu acompanho reviews and stuff bem pouco, tá, rapaziada? Eu até fiz live, mas o notebook meu acabou dando PT, não quis acompanhar a live toda e começou a travar e eu decidi encerrar a live. Eu até ia pedir desculpa pra rapaziada, mas enfim, bora lá, pessoal. Bom, primeiramente aqui a carta de strike dele, ele ganha aumento de 10% de dano de strike por 10 counts, então legal, uma habilidade bem interessante. Ele não tem Blast Armor, então ok, já é um ponto aqui que a gente tem que prestar atenção. O Blast dele também tem o mesmo efeito da carta de Strike, ele aumenta o dano de Blast em 10% por também 10 counts, então já é muito legal, interessante, que ele vai ter um aumento de dano massivo durante a partida. O Special Move dele causa dano massivo de impacto e baseado na ativação, quantas vezes você usa o Special Move, ele aplica alguns buffs. Na primeira vez que você usa o Special Move, ele aumenta o dano em 30% por 3 counts e na segunda vez que você usa outro Special Move, você reduz em menos 15 o custo do Special Move e não pode ser cancelado. Então, mano, muito bom. Muito interessante. E o Special Move dele tem Blast Armor, tá, rapaziada? Bom, a carta verde dele aqui é uma carta verde de Power Up, pelo que eu vi no trailer dele. Ele carrega, né, ele também tem a Unique Gauge de esquiva, né, de todos os Goku Instinto Superior que tem no jogo, ele também carrega essa Unique Gauge. E com a carta verde, ele puxa uma carta, ele recupera 15% da vida, ganha 45 de Ki, ele enche a Unique Gauge dele em 50%, aumenta o dano infligido em 20% por 10 counts, legal, e cancela atributos de Downgrade Abnormal Conditions, perfeito para estar counterando ali os Paralyse e os Feints do Majin Buu, que é muito ridículo. Bom, a minha ability dele transforma ele no Goku no Instinto Superior completo. Ele ganha 30% de vida, recupera 30% de vida, ele ganha 50 de Ki, ele enche a Unique Gauge dele em 70% e aumenta o dano dele infligido em 20 counts. Também cancela atributos de Downgrade e Abnormal Conditions. Mais uma vez, mais uma habilidade ali para estar counterando os efeitos negativos do Majin Buu com a equipe de Dragon Ball Daima. Bom, aqui a primeira habilidade dele é a habilidade inicial, ele tem 280% de dano infligido fixo, muito legal, ok. É basicamente o dano de um Ultra, praticamente. Ele tem redução de dano em 175%, ok. Uma grandiosa redução de dano, que eu posso dizer pra vocês. Ele aumenta a velocidade de puxar a carta em um level, interessante, legal. E ele também ganha uma Endurance, ok. Esse Goku ele tem Endurance. E também, na realidade, né, ele recupera 30% da vida quando ativa a Endurance dele. Então, e os efeitos aqui não podem ser cancelados. Então, mano, ok. Dá pra montar uma equipe bem top agora de Universe Rap com o 17, LF que ganhou equipamento único. Com o Goku Ui Revive que vai ganhar equipamento único, não. Vai ganhar Zenkai, tá, rapaziada? Uma novidade aí pra vocês. Cara, bem interessante essa habilidade. Ele vai ter Endurance. Então, mano, mais uma habilidade ali pra estar counterando RR, muito bom. A primeira Unique Ability aqui, né, quando ele entra em campo, ele puxa uma carta se você tiver 3 ou menos, ele aumenta ali ele ganha 40 de Ki, ele enche a Unique Gauge dele em 30%, ele ganha nulificação de cover quando ele entra em campo por 5 counts, legal, e também ele nulifica a Abnormal Conditions, ou seja, efeitos negativos, como a Paralise, Feint e tal, ele fica imune por 5 counts, então beleza, mais uma habilidade para counterar o Majin Buu e a equipe de Dragon Ball Daima. Ele também
ele também tem a habilidade de remoção de cartas seladas. Então, por um exemplo, se você tá com uma carta selada, quando ele entra em campo, ele meio que destranca essa carta e deixa ela utilizada para você tá utilizando ela na partida. Bem interessante, uma habilidade legal. Se eu não me engano, essa habilidade veio primeiro com o Vegeta Super Saiyajin 3 do Daima, que ele usa na carta verde, e aqui com o Goku é só ele entrar em campo que ele tira o selamento de uma das cartas. Ele também destrói uma carta do inimigo. Então, mano, muito legal. E aqui uma habilidade que é baseada no Strike Blast que você for utilizando. Na segunda vez que você utilizar um Strike Blast, ele diminui o custo dessas duas cartas em -5 e não pode ser cancelado. Na quarta vez que você faz isso, você aumenta o dano infligido dele em 20%. E na sexta vez que você estiver fazendo isso também, você aumenta também em mais 20 o dano infligido. Então, mano, muito legal. Ele vai ter bastante dano, pelo que eu tô vendo, vai ser um personagem bem ofensivo. E quando ele entra em campo, né, baseado no... Quando o oponente... Pera aí, como é que é? Quando ele tá em campo e um inimigo usa um strike, na segunda vez que o inimigo usa, ele aumenta o custo da carta de strike do inimigo em mais 5, então legal, uma habilidade bem pra atrapalhar o combo do inimigo. Na terceira vez que o inimigo faz isso, ele aumenta a vida do Goku Wii e reduz em -10 o Ki do inimigo. Então, ok, uma habilidade bem interessante, gostei. Uma habilidade bem única, pra falar a verdade, eu acho que eu nunca vi essa habilidade, ou tá sendo escrita de uma outra forma, graças à nova reformulada de kit dos personagens que foi anunciado há um tempo atrás. Bom, quando ele entra em campo baseado na mesma coisa, ele aplica os mesmos efeitos também com os Blast, então eu não vou estar lendo aqui pra vocês, porque eu já li a parte do Strike. Quando ele entra em campo baseado no Special Move do inimigo, Ultimate ou carta roxa, na primeira vez que ele faz isso, ele aumenta o dano do Goku Wii, recupera 10% de vida, legal. E na segunda vez, ele diminui a desvantagem de cor por dano recebido. Então, ok, legal, interessante. Ele fica em dano neutro, então maravilha, legal, bastante habilidade interessante. Ok, agora aqui o cover change dele, ele tem cover contra strike e pode ser combado com Special Move, legal. A Unique Gauge dele é baseada naquela Unique Gauge de esquiva, igual de todo Goku Wii que tem no jogo. E quando você usa, né... Pera aí. Quando a Unique Gauge vem em 30% e você for acertado, ele vai esquivar. Legal, interessante. Ele esquiva de Tap, Strike e Blast Attack. Ok. Padrão de todo Goku Wii, como eu falei. E para você recuperar, basta ele estar em standby. Quando você bota ele para standby, ele automaticamente vai enchendo essa Unique Gauge. Quando você voltar para a partida, ele vai estar com ela cheia de novo. Ok, aqui agora é a Z-Ability do Goku Instinto Superior completo. Na realidade não, né? Aqui é efeito de Z-Ability dele. Agora aqui, se não me engano, é a parte que ele já está transformado. Bom, o strike dele, ele tem aumento de dano infligido em 10 counts e tem dano de impacto. Eu acho que ele não tem Blast Armor, pelo que eu tô vendo aqui. O Blast dele é a mesma coisa. O Special Move, eu acho que agora é o Special Move da LF, do Goku Mui. Bom, quando você ativa, ele enche a Unique Gauge em 50%. Ele aumenta o dano de Special Move em 40% por 3 counts e nulifica Endurance, meio óbvio. E também ele tem Blast Armor no Special Move, meio óbvio também. Bom, a carta verde dele é uma carta tipo counter com um sinalzinho de mais. Então, essa carta pode counterar Strike. Pode counterar Strike Blast, pelo que eu vi. E, mano, pode ser combado com Special Move. E quando a ativação do counter é sucedida, ele puxa um Special Move, aumenta o dano infligido em 20 counts e ele literalmente tranca. Peraí, Prevent All Enemy Switching. Ele basicamente vai prever qual o próximo personagem que o inimigo trocar? Interessante, uma habilidade nova, cara. Ok, aqui funciona aqui, como eu falei, esse counter funciona com Tap, Strike, Blast. Não funciona com Special Move nem Ultimate, né? Tipo a Gauge do Gohan Beast ou do Goku e Freeza. Então beleza, tá, rapaziada. Agora a gente vai pra minha ability do Goku Mui. Essa aqui é a minha ability dele, aquela minha ability que a gente viu lá em cima é a minha ability do Goku Ui, antes dele se transformar. Bom, essa minha ability, ele puxa um Special Move, restaura 35% da vida, aumenta o Ki em 50%, enche a Unique Gauge dele em 100%, ele recupera esquiva também, legal. Aumenta o dano infligido do Special Move em 20% por 20 counts. Mano, ele vai causar bastante dano no Special Move, isso é fato. Ele também cancela atributos de downgrade, não Abdominal Conditions. Então, beleza. Ele tem bastante habilidade para counterar o time de Daima. Bem interessante.
E aqui, se tiver um aliado derrotado, a minha ability aplica no Goku Mui a habilidade de ficar dele desvantagem de cor. Então ele fica em dano neutro. Ok, uma habilidade bem interessante. A primeira e única ability do Goku Mui, quando ele se transforma e tá em campo, quando ele se transforma ou entra em campo, ele puxa uma carta se você tiver 3 ou menos, ele restaura 15% da vida, 40 de Ki, 30% da Unique Gauge, ele nulifica a cover por 5 counts, ele tem a habilidade de proteção de Ki, ele também nulifica Abnormal Conditions, mais uma habilidade para counterar Daima. Então, mano, eu acredito, pelo que eu vi em algumas... Não vi análise de outros youtubers, mas deu pra ver que o time, esses novos personagens de Universe Rap chegaram para dar uma parada em Daima, porque eles têm bastante habilidades, pelo que eu vi, né? Eles vão ter bastante habilidade para bater de frente com Daima ou até mesmo derrubar a Daima do meta. Bom, ele também tem as mesmas habilidades do Goku I, quando ele entra em campo, ele remove um selamento de carta, ele destrói uma carta do inimigo. Bom, quando tiver um aliado derrotado, ele enche a Unique Gauge em 70% e aumenta o dano em 40% e não pode ser cancelado. Ok, mano, esse Goku é bastante ofensivo pelo que eu tô lendo aqui. Bom, no Strike Blast ele aumenta a Unique Gauge, ele tem a mesma habilidade do Goku Mui, o antigo, né, o primeiro Goku Mui que a gente teve, que é o vermelho, que cogita tá recebendo Zenkai, ainda nessa parte 1. Mas enfim, quando ele usa um Strike Blast, ele aumenta o Ki em 10, enche a Unique Gauge em 15% e aumenta o dano infligido por 20 counts, e aumenta o dano infligido em 20% por 5 counts, li errado aqui. Interessante, ele vai ter um acúmulo de dano bem legal. Só que por um tempo bem pequeno, obviamente, para não deixar ele tão quebrado. Quando o Goku Mui tá em campo de batalha e o inimigo troca na frente dele, ele enche a Unique Gauge em 30% e cancela atributos de downgrade, legal. Quando o Goku Mui é atingido por um ataque do inimigo, ele recupera 3% de vida, diminui o Ki do inimigo em menos 5 e aumenta o custo das cartas do inimigo em mais 10. Ou seja, ele veio para atrapalhar o combo da pessoa. Interessante. Bom, na carta aqui, quando ele entra em campo e o inimigo usa uma Ultimate Special Move ou carta roxa, ele aumenta o dano à vida do Goku em 20%, nulifica desvantagem de cor por dano recebido e também diminui em menos 30% o poder do Special Move, Ultimate e carta roxa. Então isso aqui combinado com o 17 LF, mano, fica legal. Vai reduzir bastante o poder de fogo da Special Move, da Ultimate do oponente, então vai deixar o Special Move bem fraquinho contra ele. Principalmente se você tiver em vantagem de cor contra um vermelho, então nem vai causar tanto dano. E justamente por esse Goku Mui ser azul, literalmente descarta o céu do meta. O céu Ultra vai sair do PVP, provavelmente. Já deve ter saído já por conta do Goku Super Saiyajin 4 do Daima. Mas ainda consigo ver bastante gente usando ele ainda, mas agora eu acho que acabou pro céu. Bom, o convertido do Goku Mui é de Strike e também pode ser combado com Special Move. E a Unique Gauge desse Goku Mui é diferente da forma UI, da forma Ultra Instinto Presságio, e agora é justamente o novo tipo de Unique Gauge que igual do Goku Mui, do primeiro Goku Instinto Superior completo, que foi o vermelho. Essa habilidade, essa Unique Gauge dele, além de você ter uma esquiva automática, ele contra-ataca, causando dano no inimigo. Então, mano, é muito legal. E obviamente a mesma forma que para poder você recuperar a esquiva é você ficando em stand-by praticamente. E quando você consome, né, ele consome a Unique Gauge dele em 30%, toda vez que ele tomar um ataque, ele vai esquivar automaticamente e vai causar dano no inimigo quando ele estiver na partida. Então, rapaziada, primeiras impressões aqui das habilidades do Goku Mui. Mano, ele tá bom, forte, gostei bastante dele, tá, rapaziada? Ele é bem ofensivo pelo que eu li nas habilidades dele, o kit dele tá bem completinho e bastante habilidade dele pra counterar a equipe de Dragon Ball Daima. Então, rapaziada, sem muita enrolação, agora a gente vai fazer uma análise do Vegeta Blue. Então, mano, sem muita enrolação, bora lá. Bora lá, rapaziada, agora a gente tá aqui no kit de habilidades do Vegeta Blue, que se transforma em Vegeta Blue Evolution. Então, mano, bora lá, sem muita enrolação. Ele, pelo que eu vi, ele é da cor roxa, ele buffa a tag Vegeta Clan, Saiyajins, God Ki e da tag do Torneio do Poder. Na Z Ability, ele buffa somente as tags de Universe Rap,
Vegeta Clan e God Ki. Então, mano, God Ki tá recebendo bastante buff, tá? Deve voltar pro meta agora com o Goku Mui novo e o Vegeta, além do Zenkai do Goku e Revive. Então, mano, vai ser bastante interessante os buffs que o Universe Rap vai estar recebendo, além de God Ki também. Então, mano, bora lá. O Strike dele tem Blast Armor, então muito interessante. Esse Vegeta aqui, diferente acho que do Goku e Presságio, ele não tem Blast Armor, o Vegeta tem. Então, interessante. A carta de Blast dele, quando você acerta o inimigo, ele diminui, na realidade, né, ele tem um aumento de dano para tirar, né, a habilidade de redução de dano do inimigo. Então ele penetra na defesa do inimigo, mesmo o inimigo tendo bastante redução de dano, pelo que eu tô lendo aqui. Então bem interessante, uma habilidade legal. O Special Move do Vegeta, quando você ativa, causa dano massivo de impacto, aumenta em 30% o dano de Special Move, e baseado no nível da Unique Gauge, né. Pera aí, oxi, como assim? Ele vai ter duas Unique Gauge, impressão minha, beleza, mas vou tentar traduzir aqui. Baseado no nível da Unique Gauge, vamos ver. Na Unique Gauge level 2 ou mais, ele aumenta o dano de crítico em 20% por 3 counts, legal. No level 3, ele aumenta o dano de Special Move em 30% também por 3 counts, então legal. E quando você acerta o Special Move, ele aumenta a substituição dos inimigos em 5, então por 15 counts, então legal. E obviamente o Special Move dele tem Blast Armor, legal, mano, gostei. Uma habilidade eu acho que nova, eu nunca vi assim... não sabia nem que Unique Gauge tinha level, agora deve ter. Vamos ver como é que vai ser isso na prática, eu tô bem curioso pra ver. Mas bora lá, carta verde dele, quando você ativa, é uma carta verde de Power Up, pelo que eu vi. Quando você ativa, ele ganha 50 de Ki, aumenta o dano em 20% por 10 counts. E quando você... não, na realidade a carta verde dele é uma carta verde de melee. Então você tem que pegar o seu oponente, tipo a carta verde do Goku Super Saiyajin 4 do Daima. Então bora lá, quando você acerta a carta verde no inimigo, você puxa uma carta se você tiver 3 ou menos. Ele aumenta a velocidade de puxar a carta em mais um level e por 5 counts, então legal, pra dar uma extensãozinha de combo. E ele aumenta a chance de encher o Unique Gauge em 30% por 10 counts, e isso não pode ser acumulado. Ele também nulifica a Cover Change por 3 counts, e essa carta verde pode ser combada com Strike, Blast, carta verde, Special Move e tem Blast Armor. Legal, mano. Uma carta verde bem legal. Obviamente, quando tem nulificação de cover, fica bem top, é pra você combater o meta, que precisa de ter nulificação de cover pra você tá jogando. Bom, a minha ability transforma ele no Vegeta Blue Evolution. Meu Deus, ligação, não. Meu Deus, cara, mano, de novo essa porra. Já vinha tendo problema com essa parada dos malucos que ficam me ligando pra me atrapalhar por causa de uns negócios aí. Mas enfim, rapaziada, bora lá. Na minha ability, ele se transforma no Vegeta Blue Evolution, e quando você se transforma, ele... reseta as cartas, ele puxa 4 cartas novas se você tiver 3 ou menos, muito interessante pra você combar. Ele aumenta a vida, ele restaura 50% da vida, aumenta o Ki em 50%. Ele também nulifica atributos de downgrade e abnormal conditions, ou seja, mais uma habilidade boa aí pra estar counterando o Majin Buu e o time de Daima com seus Paralyses e seus Feints. Bom, e bora lá, ele também ele diminui a substituição quando você troca em menos 2 e não pode ser cancelado. Então, mano, bastante interessante a minha ability dele. Bom, a habilidade inicial dele, ele começa com 30% da Unique Gauge, ok. Ele tem 280%, a mesma coisa do Goku, mas o diferencial aqui é na redução de dano dele, na guarda de dano, que o do Goku é 175%, já o do Vegeta é de 180%, ou seja, aumento ali de 5% a mais do que o do Goku Wii. Bom, ele tem 60% de restauração de Ki, ok, ele vai recuperar o Ki bem rápido. Ele também tem aumento de velocidade de puxar carta em 1 level. Ele diminui o custo das cartas de Blast e Strike em menos 5. E ele também tem Endurance e não pode ser cancelado. Meu Deus! Ou seja, tanto o Goku quanto o Vegeta tem Endurance. Então, mano, nossa, mano. E a tela quase apagou, que eu fiquei muito tempo sem tocar nela. Beleza. Bora lá, rapaziada. Primeira única ability, quando o Vegeta entra em campo, ele puxa uma carta, se você tiver 3 ou menos. Ele ganha também 30 de Ki, nulifica Cover Change por 5 counts e também tem habilidade de proteção de cartas. Ou seja, aquele personagem que quando do oponente seu, se ele entra em campo, ele destrói suas cartas, o Vegeta literalmente se protege quando ele entra em campo. Bom, quando você usa uma carta... Quando você usa uma carta e o Ki dele tiver em 40 ou menos, ele... acho que essa habilidade aqui é similar à habilidade do Vegeta Blue Evolution LF, o primeiro, no caso. Quando o Ki dele tá em 40 ou abaixo, ele aplica os seguintes efeitos. Ele puxa 2 cartas, se você tiver 3 ou menos. Ele aumenta o dano em 30%. Ele também aumenta a substituição, ele diminui a substituição dos aliados em menos 2. E também cancela atributos de downgrade. Caramba, mano, olha que legal.
É uma habilidade bem reciclada do primeiro Vegeta Blue Evolution que a gente teve há uns anos atrás. Então legal, achei legal eles voltarem com essa habilidade justamente por ser um Vegeta Blue Evolution também. Mas enfim, esses efeitos resetam, muito legal. E ele puxa 2 cartas se você tiver 3 ou menos, como eu li aqui. Beleza. Quando tem um aliado derrotado, essa habilidade também meio que compartilha. Mesmo antes e depois da transformação, ele também aumenta 20% de dano infligido, aumenta a vida dos aliados em 20%. E também ele aplica um buff para todos os inimigos de menos 15% de Strike Blast, de poder de ataque dos Strikes e Blast do oponente. Então, interessante. Ele também diminui, também diminui em menos 40 o poder dos Special Move Ultimate e carta roxa dos inimigos. Então, ok, mais uma habilidade interessante se combada com o novo Goku Mui, vai ficar muito quebrado. Bom, e quando ele tá em campo ou um inimigo troca na frente dele, na realidade, quando o Vegeta tá em campo e um inimigo troca na frente dele, ele aumenta a Unikigal, ele aumenta a esquiva em 60%, ok, ativado 2 vezes. Ele aumenta o dano em 10% e por 15 counts e também diminui em menos 30 o Ki do inimigo. Então, mano, uma habilidade bem ok, interessante. Ou seja, toda vez que o inimigo trocar na frente dele, por 2 vezes ele vai encher em 60% a esquiva dele, a barrinha de esquiva, ele vai ganhar dano. Então, mano, muito legal. Bom, aqui, quando ele é atingido por uma carta, ele tem a mesma habilidade do Goku Wii. Quando ele é atingido por quando ele é atingido por algum inimigo, ele restaura 10% da vida, destrói 2 cartas do inimigo. Interessante. E quando ele tá em campo e o inimigo usa uma ultimate ou carta roxa, ele nulifica desvantagem de cor por 3 counts e não pode ser cancelado. Então, mano, legal. Ele vai ficar andando, principalmente contra o Majin Buu, que é amarelo e tem vantagem contra ele. Ele vai entrar em dano neutro, então não vai sofrer tanto dano. Então, ok, uma habilidade bem interessante. Bom, agora falando do cover change dele, ele tem cover de Blast e pode ser combado com Special Move. Bom, a Unique Gauge dele é do tipo de... Pera aí, Evolve, no caso de evolução... Ok, quando a Unique Gauge dele tá cheia... Quando você usa uma carta, quando a Unique Gauge dele tá cheia, ele aplica alguns buffs. Ele puxa uma carta se você tiver 3 ou menos. Ele aumenta em 10% a vida, aumenta o Ki em 30%. Ele ganha mais 20% de dano infligido e não pode ser cancelado e pode subir para 60%. Então, muito interessante, ele vai ficar bem potente. Bom, ele também diminui em menos 10 o custo dos Special Moves, pode subir para 30, ok. Ele pode diminuir em menos 30, mano, o custo dos Special Moves toda vez que a Unique Gauge dele estiver cheia e ele usar uma carta. A Unique Gauge dele reseta. E bom, e aqui ele tem uma Unique Gauge que também é de level, ela também aumenta, ela tem níveis, no caso. E quando a Unique Gauge é consumida, ela tem 3 níveis. Beleza, ela enche conforme você vai usando Strike Blast e uma chance adicional na Unique Gauge dele, quando tá no level 2 ou mais, ele gradualmente vai recuperando Ki. Gradualmente vai recuperando Ki. Então é muito legal, interessante. E o level 3 quando ele tá em campo. Na realidade, isso aqui são as condições para a Unique Gauge dele encher. Eu que tô olhando errado. Beleza. Agora a gente vai para as habilidades do Vegeta Blue Evolution. Aqui as abilities a gente já viu. Ele tem Blast Armor no Strike, legal. A carta de Blast dele também tem o mesmo efeito da forma Blue, da forma anterior. O Special Move dele causa 30% de dano. E baseado no nível da Unique Gauge, né, como eu comentei mais cedo, se tiver no nível 2, ele tem chance de crítico. Se tiver no nível 3, ele aumenta em 30% o dano de Special Move e nulifica Endurance e não pode ser cancelado. Ok, habilidade bem interessante. Ou seja, na forma Evolution, ele tem 60% de dano no Special Move. Ok, bastante dano. Uau, quero ver isso na prática para ver quanto de dano isso arranca contra um personagem verde. Bom, a carta verde dele é uma carta verde de Power Up, pelo que eu vi. Na realidade não, a carta verde dele também é uma carta verde de melee, que eu tô lendo errado, mano, meu Deus, me perdoem. E quando você ativa essa carta verde, ele aumenta o Ki em 50, aumenta o dano infligido em 20 counts. E quando você acerta o inimigo com essa carta verde, ele puxa uma carta se você tiver 3 ou menos, aumenta a velocidade de puxar a carta em um level. Ou seja, acho que essa carta verde dele aqui é basicamente igual à da forma Blue, interessante. Ele tem, basicamente são os mesmos efeitos, só que agora ele aumenta tem alguns buffs aqui um pouco adicionais. Ele tem a proteção de cartas, ou seja, impede o inimigo de destruir elas. Tem nulificação de cover, padrão. E também diminui em menos 50 a restauração de vida dos inimigos. Então, mano, isso aqui é muito bom contra personagens que têm Endurance. Ele vai literalmente reduzir a quantidade de vida que o oponente vai recuperar depois que a Endurance for ativada. No caso do Goku Wii,
quando ele tem Endurance e ele enche 30% da vida. Então, obviamente, ele vai encher só 15%. Então, fica muito mais fácil pra você matar ele. E essa carta verde pode ser combatida com Strike, Blast, a carta verde, Special Move e tem Blast Armor. Legal, interessante, uma habilidade ok. É basicamente igual à habilidade da forma anterior, mas beleza. A minha ability destrói 2 cartas e puxa uma carta de Blast e... li errado. Ele destrói 2 cartas na minha ability e puxa uma carta verde e um Special Move. Ele aumenta em 30% o dano a vida dele. Ele também ganha 50 de Ki, nulifica a desvantagem de cor por 15 counts e também aumenta, né, o dano recebido dos inimigos. Ou seja, os inimigos vão estar recebendo mais 20% de dano e não pode ser por 15 counts. Então, mano, uma main ability bem foda. Interessante, eu tô tendo problemas com a minha voz, tá, rapaziada? Então me perdoem se eu tô falando muito rápido, se eu tô de vez em quando gaguejando, repetindo algumas coisas. Me perdoem, sério mesmo. Mas enfim, bora lá. A única ability do Vegeta, quando ele se transforma, e quando ele se transforma ou entra em campo, ele puxa uma carta se você tiver 3 ou menos. Ele também ganha 30% de Ki, aumenta a redução de dano dele em 20%, então ele vai ter 200% de redução de dano, muito interessante. Nulifica a cover, tem habilidade de remoção de carta selada e tem habilidade também de proteção de cartas. Então, uma habilidade bem interessante. Ótimo pra estar combatendo Daima. Cara, acho que esses personagens foram justamente feitos pra combater Daima por completo. Então a gente pode esperar que Daima vai decair um cadinho por conta desses novos personagens, mas resta ver na prática como isso vai funcionar. Bom, ele também tem a mesma habilidade dele quando ele, na forma Blue, quando o Ki dele tá em 40 ou menos, ele ativa alguns buffs. Ele puxa 2 cartas se você tiver 3 ou menos, e esse efeito pode ser resetado toda vez que ele entrar em campo, ele tem esses mesmos efeitos. Ele aumenta em 30% ele aumenta em 30 de Ki, ele diminui em -2 a substituição dos aliados e cancela atributos de downgrade. Na verdade, atributos de upgrade do inimigo. Então ele cancela buffs. Então interessante, uma habilidade ok. Quando ele tem um aliado derrotado, ele aumenta o dano dele em 20%, aumenta a vida do time em 20% também. E ele também diminui em -15 o poder das cartas de Strike e Blast do oponente. Ok, e a mesma coisa que o Special Move, aqui em -40. Ok, interessante. Special Move e Ultimate, obviamente. Ok, quando ele tá em campo e o inimigo troca na frente dele, ele tem as mesmas habilidades, como a gente tá vendo aqui, as mesmas habilidades que ele tem na forma Blue, ele vai ter na forma Blue Evolution. Bom, o cover dele também permanece um cover de Blast. Ele podia ter um cover de Strike, eu queria ver ela. A única gauge dele também é o mesmo tipo quando ele tá na forma Blue. E provavelmente oferece os mesmos buffs. Exatamente, é isso. Ele tem os mesmos buffs que na forma Blue. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, mano. Esses personagens estão bem promissores. Eu realmente curti bastante as habilidades dele. Bastante boas para counterar o time de Dragon Ball Daima. Espero que Daima dê uma decaída, porque eu quero muito isso. Mesmo eu sendo um usuário de Daima, eu também quero, obviamente, não gosto de enfrentar outra Daima, porque eu vou passar perrengue. Então o vídeo foi esse, tá, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. Valeu, falou!